Por exemplo, se você faz uma mudança e só conversa com a diretoria, será que a sua mudança vai seguir? Então, você tem que envolver todo mundo, entender como elas pensam e traduzir isso de uma forma mais eficaz, que a operação fique mais eficaz. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa live semanal. Estamos, como vocês sabem, aqui nesse mês de agosto, numa pauta muito legal, muito importante, né? A gente vive aí num mundo, né, completamente dinâmico, mudando tudo, enfim. Então, a gente está falando sobre gestão de mudança, uma pauta importante para quem é líder de equipe, líder de time, líder de projeto. E como vocês sabem também, né, essa pauta está sendo conduzida aqui no mês de agosto pela Silvia, que é diretora de produtos digitais lá na Jusce. Está sendo super bem conduzida. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com um convidado aqui, que é o Leandro. Daqui a pouco ele vai falar com vocês. Mas enfim, pauta importante, tema importante para um momento super importante, né? Então, e como vocês sabem também, claro, aqui a gente tem a nossa plataforma, o Mestre GP ao Cubo, o streaming da gestão. A gente só consegue fazer esses conteúdos gratuitos, abertos aqui para vocês, porque a gente tem também empresas que são parceiras da gente, né, que nos apoiam e fazem com que a gente possa, né, construir esses conteúdos, ajudar o mercado, colaborar com o mercado, deixar um legado positivo aí para a nossa indústria, para os profissionais, né, que atuam com gestão, com projetos. E é sempre importante agradecer essas empresas, né, esses parceiros, e por isso a gente vai passar aqui agora alguns vídeos rápidos dos nossos parceiros, e daqui a pouco a gente volta aqui, de fato, para começar a nossa conversa, tá bom? Então, vão entrando aí, vão colocando um salve para a gente saber que vocês estão aqui com a gente, e daqui a pouco eu volto para, de fato, começar a nossa conversa, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. Voltamos, gente. Bora lá agora então para o nosso papo, né? Como eu falei para vocês, hoje, né, a Silvia vai estar aqui com um convidado que é o Leandro, daqui a pouco ele vai se apresentar, e a pauta, né, a Silvia vai falar também, explicar um pouco, mas a pauta da nossa conversa hoje, então, é gestão de mudanças, os 8 passos de Kotter. E aí, então, eu já peço para a Silvia, já peço para o Leandro também se juntarem aqui na nossa conversa e, obviamente, antes de começar, Silvia, obrigado sempre aí pela parceria, pela disponibilidade de mediar essas 4 conversas aqui do mês de agosto sobre gestão da mudança. E, Leandro, pô, legal demais aí ter você aqui com a gente. Obrigado por compartilhar aqui o seu conhecimento, aquilo que você tem vivido aí na OGV, liderando os processos aí da agência. Obrigado por trazer um pouco da sua sabedoria aqui para nossa rede.
Ótimo papo pra gente, eu tô por aqui, Silvia, tá contigo. Obrigada, Ramon. Boa noite, pessoal. O Ramon já me apresentou, sou diretora da JUSC de Produtos Digitais. É um prazer estar aqui de novo. Já estou super à vontade, é a terceira live que eu estou moderando, então, assim, estou bem sussa. Para quem não me conhece, às vezes tem alguém novo aqui, né? Eu tenho 15 anos de experiência, sempre trabalhei com publicidade a minha vida toda. De uns anos para cá, fiz uma transição de carreira para produtos digitais. E aqui estou na JUSC, liderando um time de mais de 100 pessoas, um time incrível. E para esse papo de hoje, eu trouxe um colega de grupo WPP, né, que é o Leandro. Então, vou pedir para o Leandro se apresentar e aproveitar para agradecer também, né. Eu falei que hoje é um dia de convidado gente grande, né, então tenho uma honra aqui de pedir para o Leandro se apresentar. Ótimo. Primeiramente, Ramon, obrigado aí pela apresentação e pelo convite. Silvia, pela introdução. Obrigado também pela parceria. Gente, eu sou Leandro, atualmente sou diretor de processos aqui na Ogilvy. Trabalho com publicidade há mais de 10 anos também. Vim do time de projetos e topei esse desafio aqui de montar a área de processos e conectar um pouquinho o time de front office, back office aqui da Ogilvy. Além disso, eu também tenho algumas iniciativas em outras empresas da APP, então essas empresas estão solicitando essa parte de gestão de processos que dentro desse guarda-chuva cabe qualquer tipo de automatização, otimização de fluxo de trabalho, ferramental para até nos mundos atuais, né? A gente estava ano passado todo mundo presencial, a maioria das empresas ainda estão se adaptando, mas grande parte já está rodando normalmente no home office, nesse ambiente remoto. E para mim não foi uma mudança tão drástica, porque eu já vim do digital, então foi muito bom essa mudança, eu agradeci bastante. O home office de verdade virou uma verdade. E é isso, estou aqui para bater um papo aí com vocês. Obrigado pelo convite, gente. Valeu. Bom, pessoal, só recapitulando um pouco aqui, né, a nossa primeira live, a gente falou um pouco sobre o momento certo, né, de mudanças. Beleza, a gente falou um pouco também sobre por que mudar, exemplos de empresas que estão mudando só para seguir uma trend ali e tal, enturmar, né, beleza? E no nosso segundo papo, a gente falou um pouco sobre o líder na gestão de mudanças, né? Qual que é o papel do líder? A gente, né, desceu um pouco nisso, né? E não tem jeito, gente, o tema, eu poderia ter 25 lives aqui, que eu acho que a gente não ia conseguir esgotar, né, a abrangência do tema de, né, gestão de mudanças, né? Mas hoje, especificamente, eu brinquei, assim, que nós vamos descer para o play, tá? O que quer dizer isso, né? A gente vai falar sobre os 8 passos de Kotter, né? A gente sabe que mudar não é fácil, né? Independente se é uma mudança pessoal ou profissional, né? Então, a gente sabe também, a gente já falou muito como que é necessário fazer uma gestão dessas mudanças para que nesse processo ninguém se perca, ninguém enlouqueça, né, nesse meio do caminho. E o John Kotter, que é professor da Harvard Business School, né, ele desenvolveu 8 passos para uma gestão de mudanças eficaz dentro das organizações, tá? Então, a ideia aqui hoje é o seguinte, a gente vai tentar, né, não sei se vai dar tempo de passar por todas, mas a gente vai tentar passando por cada um dos passos aqui, né, que o Kotter sugere, e aí a gente vai batendo um papo, né, sobre cada uma delas. Eu vou começar aqui falando pela primeira, né, então, que a primeira é crie senso de urgência, né? Para uma mudança acontecer efetivamente, o primeiro passo é envolver as pessoas que vão participar dela. A gente chegou a comentar aqui sobre agentes da mudança também, né? E todo mundo, assim, desde C-level, né, até quem acabou de entrar, está começando a carreira e tudo.
é muito importante que todo mundo compreenda, né, as razões da mudança, a importância de cada uma, despertar a motivação dessa mudança, e para isso o senso de urgência é muito legal, assim, né, dando um exemplo aqui da minha experiência, Leandro, eu fiz um planejamento estratégico da área de produto ali da Jusce, no final de 2020, tá? E eu mapeei 54 mudanças que eu precisava fazer na minha área. Desde coisas muito simples, apertar um botão, até coisas realmente difíceis de serem mudadas, coisas culturais e tudo, né? Aí eu peguei essas 54 mudanças, apresentei para o time inteiro que a gente precisava fazer isso. Depois a gente usou o Moscou, que é um framework de priorização, a gente priorizou essas mudanças, coloquei isso no roadmap, e aí a gente começou a atacar, né? Ajudou e funcionou. É lógico que uma mudança que você planejou para acontecer ali, ela acaba caindo e tudo, beleza, então você muda para outro tempo e tal. Mas, enfim, eu acho muito importante o senso de urgência quando a gente fala de gestão de mudanças, mas eu queria te fazer uma provocação, Leandro, que é o seguinte: senso de urgência é diferente de pressa, né? Que eu acho que é quando vai para o caminho errado ali. Queria que você me falasse um pouco dentro do universo de processo. Eu falei muito, né, com a ideia com o Leandro ali, que às vezes eu não consigo nem imaginar o tamanho do universo dele, assim. O meu universo já é grande, mas, enfim, dentro do universo de processos e numa empresa como a Ogvi, né, como que você vê isso, né, a questão de mudanças e senso de urgência, se você tem alguma coisa que deu errado, um caso que deu certo, enfim. Legal. Não, realmente, ter pressa é totalmente diferente de ser ágil, né? Acho que até em agências tradicionais que de anos, os times estão acostumados a falar muito mais sobre pressa, e ultimamente já há alguns anos, alguns bons anos, se fala de agilidade. E tanto as agências quanto os próprios clientes, eles querem transformar essa pressa nessa palavrinha nova, que não é tão nova assim, já tem muitos anos, que é ágil. Então, assim, todas as vezes que a gente faz qualquer tipo de mudança aqui, e essa mudança vem com esse aspecto de pressa, vem com a label urgente, acho que tem que parar a bola, de fato, tem que envolver todas as pessoas que estão envolvidas, e além, nesse momento que cada um está fazendo home office, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Então, assim, priorizar, alinhar expectativas sempre, comunicar bem todo mundo, porque se você comunica todo mundo do mesmo jeito, cada um vai entender de um jeito. Então, fazer um planejamento de como comunicar essa mudança, e acompanhar, não deixar a mudança ir sozinha, né? Então, acho que está fazendo sempre alguns checkpoints ali para ver se aquilo funcionou e fazer essa melhoria contínua, sempre. Legal, concordo plenamente que a pressa é inimiga do ágil, né? Vamos dizer assim, né? Eu fazendo uma brincadeira aí. Bom, passando para o segundo ponto, que eu adoro especificamente, porque é um tema que eu até já comentei de forma breve aqui, né? O segundo passo de Kotter, ele fala sobre formar alianças poderosas, né? O que ele diz, assim, o passo fundamental durante a gestão de mudança é você identificar, né, os agentes reais, quem são os influenciadores ali do seu time, né? Tem uns que eu falo que tem que ter de qualquer jeito, mas tem algumas pessoas-chave que você pode identificar, né? Eu acho que além, né, de formar alianças poderosas, eu acho que todo mundo tem que ter consciência, né, que todo mundo precisa estar dentro da mudança ali e fazer parte, né? Eu uso um exemplo aqui, que, né, às vezes eu até vou ser um pouco ousada aqui de comentar,
Mas falando de agilidade, inclusive, né, eu já passei por situações que precisamos mudar, temos um problema, né, então a gente precisa mudar, a gente tem um plano já para mudar, e o time, de forma geral, age assim, fica tranquilo que os agilistas estão chegando. Como? Né? Como se os agentes da mudança fossem só os agilistas. Assim, não, eu não preciso fazer absolutamente nada, né? O agilista vai chegar, vai resolver a minha vida e eu vou só dançar conforme a música, né? Enfim, na verdade é o contrário, assim, né? O agilista, ele tem um papel incrível, né? Muito cultural, liga-se muito a processo, mas é muito cultural, de valores e tudo, mas todo mundo precisa estar dentro, assim, né? E aí, Leandro, na hora que a gente fala especificamente, assim, do tema processos mesmo, né? Eu imagino o quanto você deve ter que formar alianças poderosas aí na evolução que você implanta. Às vezes, talvez não sei se você passou um perrengue aí, você citou um pouco da pandemia, quando todo mundo foi ali para home office e tudo. O qual você considera que é importante, né, ter essas alianças poderosas, porque a gente sempre tem também o time da resistência. Então, a gente precisa daquele influenciador ali, né, para estar ajudando a gente a evoluir com sucesso, né, vamos dizer assim. Ótimo. Silvia, assim, para mim, quais são as alianças poderosas? Acho que é todo mundo, gente. Não existe hierarquia. Eu acho que quando você vai fazer uma mudança, você tem que conversar com todo mundo. Claro que algumas mudanças são mais estratégicas e algumas pessoas vão ser chamadas para essas mudanças, esses mapeamentos, mas eu acho que todo mundo tem que ser envolvido. Por exemplo, se você faz uma mudança e só conversa com a diretoria, será que a sua mudança vai seguir? Porque a gente tem sempre... Mudança é difícil. Muitas pessoas são resistentes. Então, assim, tem a questão da cultura. Então, você tem que envolver todo mundo, entender como elas pensam e traduzir isso de uma forma mais eficaz, que a operação fique mais eficaz, fique mais redonda, fique mais produtiva e que fique mais confortável para quem está trabalhando nessa operação. Eu acho que tem que envolver todo mundo. Até para você receber insights que você nunca tinha imaginado. Exato, assim, às vezes mudanças determinadas... Vou fazer um deparo aqui com o produto, né? A gente sempre fala que vamos colocar os usuários no centro das decisões, né? A gente até brinca com algumas verdades, a nossa opinião não importa, a única opinião que importa é a do usuário, que vai usar ali o produto digital de fato e tal. Beleza. E aí, nesse cenário, a mesma coisa, né? Quando você está falando de uma mudança, pergunta para as pessoas o que elas acham antes de chegar com aquele grande manual, né? Vamos dizer assim, e falar, essa é a mudança que a gente vai implementar e tudo. E aí a galera não entende nada, né? Isso, e no final não funciona, porque você ouviu talvez a pessoa, aquele líder, que ele quer alguma coisa, mas quando você vai implementar, quem vai executar, às vezes, não é ele. E aí no resultado ele não vai ter o resultado dele. Então, assim, recomendo sempre conversar com todo mundo. Entendi. Legal. Eu tenho um aqui que eu vou trazer mais um ponto polêmico aí. Eu deixo todo mundo nervoso aqui, os convidados, né, gente? Porque eu queria que você soubesse que eu faço um roteiro e não sigo absolutamente nada do meu próprio roteiro. Vamos lá. O que acontece? O terceiro passo de Kotter aqui, ele fala sobre criar uma visão para a mudança, né? Ou seja, as pessoas elas têm que saber qual que é o propósito daquilo ali, né? Da mesma forma que as empresas têm missão, visão, valores, né, visão de futuro e tal, as mudanças elas têm que estar minimamente dentro de um guarda-chuva que tem o mesmo direcional, né? E aí, num cenário desse, eu já dei um exemplo, assim, por exemplo, tem empresa que muda sem propósito nenhum. O exemplo mais claro que eu dou é as empresas esquaditizando a sua operação só porque está na moda, assim, né? Não, às vezes tem nada a ver com a empresa de fato, assim, e tudo.
né? Então, dentro disso, de criar uma visão para mudança, o que eu queria provocar, Leandro, é o seguinte: às vezes acontecem umas mudanças, tá? Que não estão de acordo com o propósito da empresa. Vou dar um exemplo hipotético. A empresa fala muito de autonomia, de alinhamento, de zero comando e controle, né? De ser, né, mais livre, a gente trabalha com resultado, não estou muito ligado ao seu horário, à sua hora e tal. Mas na prática ali, na real, é implementado um sistema que controla cada minuto do profissional. Aí eu falo assim, se a gente tem um propósito maior, mas às vezes tem mudanças ali que são implementadas que eles não vão no mesmo caminho da direção da empresa. E aí o que eu queria, não sei se você, né, consegue falar um pouquinho para mim nesse sentido, o que eu queria dizer é que existe uma realidade, é que às vezes isso acontece mesmo, gente. Não é 100% das mudanças que vão estar 100% de acordo com a visão e propósito da empresa, e tá tudo bem, e é por isso que chama evolução, né? Aos poucos, e aí a gente vai se alinhando, enfim. Você já passou por isso, no sentido de, às vezes, ter mudanças ali que vão exatamente um caminho mais global, vamos dizer assim? Não, boa pergunta. Eu acho que sim, dentro de uma operação, e ainda, por exemplo, a operação da Ogilvy, ela é complexa porque ela tem vários tipos de operações. Então a gente tem desde daquele trabalho mais tradicional, a gente tem operações que têm iniciativas ágil, a gente tem algumas iniciativas ainda em cascata, então que se trabalha muito ainda com as boas práticas de gestão de projetos, e não dá para pensar numa mudança, como você comentou, fazer uma mudança sobre o pilar ágil. Depende muito. Depende da operação também. Às vezes a operação ela permite isso e às vezes não. Então a gente sim já tentou fazer algumas mudanças, incluindo o ágil, mas a operação não respondia como ágil. E a gente controlava como se fosse uma agência tradicional. Então, acho que tem que colocar uma pitadinha ali do que a gente quer fazer com aquela operação primeiro. Ela precisa ser ágil, porque talvez esteja na moda, ou há mais de 10 anos está na moda? Não. Se ela for uma operação tradicional e tem que ser tradicional, por que não ser tradicional? Mas tem outras operações que merecem ser ágeis e fazem sentido ter esse controle menor. E trabalhar ali nos seus sprints semanais e o produto vai sendo a cada vez mais sendo melhorado, né? É isso. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, que eu concordo plenamente. Apesar de ser da área de produtos digitais, que usa frameworks, beleza, tudo embalou, eu brinco, né? A área de produtos, ela pegou várias coisas, embalou num papel de presente super bonito, assim, inovador e tal. Mas eu também sou da premissa que o tradicional pode funcionar perfeitamente e tá tudo bem, né? Que aí a gente entra nessa linha do mudar, às vezes, para seguir uma tendência, alguma coisa e tudo, né? Eu comentei uma vez, tem um livro sobre produtos digitais de uma pessoa que eu gosto muito, e quando eu estava lendo o livro, eu me surpreendi porque tinha uma análise SWOT, como um exemplo ali de um framework, tinha um contexto todo e tal. E aí eu parabenizei a pessoa. Eu falei assim, nossa, nunca imaginei, porque a galera de produto é tudo novo, né? Como se assim, tivesse... E eu sou, apesar de eu ser de produto, gente, eu tenho essas opiniões um pouco polêmicas, mas, enfim, é tudo novo, parece que a gente reinventou a roda, na verdade, não. A gente usa uma série de coisas que já funcionavam há muito tempo,
né? E não tem por que mudar, assim, né? Eu vou fazer um comentário aqui mais específico de agência, assim, né? Ó, eu sou da época que era assim, o atendimento pautava naquela ferramenta lá mais tradiça que tem, a mais primórdios, beleza, colocava lá o briefing, aí isso ia para operações / tráfego, que imprimia isso, é o mais primórdio, eu ia falar, impressão, o mais primórdio é impressão. Imprimia... Queimar o CD para levar a peça. Exato. Ia na mesa disso, do... ia na mesa do diretor de arte, redator, afins. Na mesa já estavam os papéis devidamente organizados. E aí essa pessoa colocava o papel ali no fundo. E caso ele já tinha entregue algum, ela retirava o papel da mesa. O que eu quero dizer aqui, só assim... Cara, se tiver a gente está rodando assim até hoje, está funcionando... Faltou carinho. Tudo bem. Pá! Né? Tem o carimbo da aprovação, né? Que aí, na hora que imprimia a peça, né? Esqueci o nome, como é que chamava a peça base lá e tal. Aí tinha o carimbo que ia passando de área em área até chegar no atendimento. Você dava um visto para poder liberar a peça. Tô errada? Não, mas aí ela ia pro FOAN, né? Botava no FOAN, vai pro cliente. Exatamente. E também acho que, puxando um pouco ao inverso agora, você comentou sobre produto, uma visão um pouco de agência, mas assim, a gente também tem clientes que são mais conservadores, que também estão tentando se estruturar, e a gente também tem startups que começaram enxutas, utilizando os frameworks ágeis, e elas cresceram tanto que elas tiveram que colocar controle. E até a parte horizontal, onde fica nessa história? Então, assim, depende muito da operação da empresa, ela tem que se adequar. E essa gestão de mudança é essencial, assim. Então, não existe um jeito só de fazer. Eu acho que depende muito de como que está essa operação e como ela vai ter que ser eficiente. E aí a modelagem dela tem que ser com base nisso, e não só porque o ágil está na moda, entendeu? Exatamente, eu boto fé, assim, de adaptação a contexto, né, e tudo. Acho que é muito legal a gente ficar ligado, porque às vezes está funcionando. O jeito que você opera ali está super funcionando, mas pode passar uma oportunidade na sua porta de melhorar ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, também tá tudo bem, gente. Né? Se eu ainda fosse atendimento, ele pedisse para levar a campanha impressa, eu levaria numa boa. Vai facilitar para aprovar? Tô levando naquela pastona que a gente tinha, assim, né, imprimindo num zá gigante e tal, enfim, para mim tá tudo bem. Bom, já que a gente tá falando, né, tanto aqui de agência e tudo, é o famoso casa de ferreiro, espeta de pau, às vezes, né? O quarto passo que o Kotter fala aqui é sobre investir na comunicação, né? Que o processo de gestão de mudanças, ele precisa passar por uma comunicação muito clara, né? Que chame a atenção, que as pessoas de fato consumam aquela comunicação, né? E eu vejo, assim, que esse ponto, aparentemente, ele parece mais tranquilo, né? Mas eu acho que é onde as empresas pecam muito, assim, né? O Leandro até já comentou, já passou por isso ali, de como você tem que envolver as pessoas na mudança e tudo, e a comunicação não necessariamente, aí tô dando minha opinião aqui, a comunicação não necessariamente é uma comunicação oficial. Vamos dizer assim, o que eu quero dizer. A comunicação, ela pode partir de conversas, inclusive, né? Enfim, Leandro, eu acho que às vezes a gente aprende muito, assim, com o que deu errado, né? Eu, inclusive, eu falo disso até hoje, uma das melhores palestras que eu já fui do universo de publicidade é de um cara de design que ele fez que tem todos os prêmios existentes no planeta de design, sei lá quantos Cannes, sei lá quantos Red Dot e tal, e ele fez uma palestra sobre os prêmios que ele perdeu.
Enfim, então, tem algum caso que deu errado, né? Ou você tem alguma coisa para dizer assim, nossa, isso dá errado, com certeza. No começo a gente sempre tenta fazer tudo para dar certo, né? Mas assim, diversas coisas deram errado e ainda bem que deram errado, porque na próxima vez a gente vai fazer melhor. Não sei se certo, mas melhor. Eu acho que qualquer implementação e mudança de cultura são testes que a gente faz. Então, claro, temos que absorver todos os conhecimentos, temos que conhecer todos os frameworks, temos que fazer um ambiente de vários tipos de ferramenta para deixar a operação cada vez mais otimizada, mas é que eu não me recordo especificamente algo que deu errado assim, tão grande, mas já teve formatos que a gente fez e não deu certo, a gente teve que mudar, muito por conta, às vezes, do gestor, ou talvez do fluxo não funcionava de jeito nenhum mesmo. Até pelo que eu comentei lá atrás, aquela operação tinha que ser tradicional, não tinha que ser de outro jeito. Para mudar, talvez teria que mudar até o cliente que está na ponta, porque ele já estava acreditando e ele gostaria que fosse daquele jeito. Então, a gente tentou fazer uma mudança interna que não deu match com a operação do cliente. Então, esse acho que é um caso que eu posso contar como case, né? Boa. Tem um ponto que eu acho que está ligado a tudo isso, e aí eu tenho acho que talvez a pergunta que eu estava mais ansiosa para te fazer, né? O quinto passo, eles falam sobre empodere toda a base, né? Que processo de mudança, né? Você precisa de fato empoderar as pessoas ali, né? Para que o processo consiga fluir naturalmente, né? E eu acho que isso está totalmente ligado à autonomia e alinhamento. Mas, quando a gente fala, não sou, né, especialista no assunto nem nada, mas quando a gente fala de processos, eu vou fazer um parênteses. Qual que é a minha dúvida, assim? Qual é o peso e a relação de empoderamento? Mas quando a gente fala de processos, a gente tem que ter regras claras e alguns limitadores, assim. Então, eu fiquei muito pensando sobre isso, assim, até que ponto, né, você consegue dar autonomia para as pessoas alinhar, empoderar as pessoas numa mudança, mas são processos, gente, o próprio conceito, né, vamos dizer assim, diz, assim, porque eu acho que dependendo se essa balança desequilibra, né, então, assim, você deixa tudo muito livre, não sei se eu tô sendo muito tradicional aqui, gente, mas você deixa tudo muito livre, aí isso aqui não anda muito bem, mas ao mesmo tempo, se o processo em si fala mais alto que tudo e todos, a galera não engaja, então eu acho, eu não sei se você pode me falar que se esse é um desafio seu, assim, enquanto diretor de processos, ter esse equilíbrio entre a autonomia que você consegue dar, empoderar as pessoas, mas ainda assim que um caminho que foi trilhado ali seja seguido, sabe? Vamos lá, Silvia, ótimas perguntas, hein? Eu acho que por trás de tudo isso a gente tem a mudança de cultura. Pode ser desenhado o processo mais lindo, o mais perfeito, no meu ponto de vista, e de algumas pessoas que querem implementar aquilo, e naquele momento de rodar aquele processo, as pessoas não seguem. Ou não seguem usando um certo tipo de ferramenta, ou preferem seguir de uma outra forma que eles estão acostumados a fazer há muito tempo. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. E é um processo de construção. Não é se eu implementar algum tipo de processo no time de front office, por exemplo, daqui, eu sei que isso vai amadurecer e vai amadurecer muito mais lento, porque eles trabalham de um outro jeito há alguns anos. Então, assim, incluir ferramenta, digitalizar, colocar fluxos que sejam mais eficientes e explicar o porquê a gente está fazendo isso, isso leva um tempo.
Então, é um trabalho de paciência e construção. Já o time de back-office, eles já estão acostumados com isso, porque eles seguem à risca, assim. Se a gente coloca o time de RH, o time do jurídico, o time de finanças, eles já seguem esses processos, já são desenhados há anos. Então, não é só em agência, em qualquer tipo de empresa. Então, é muito mais prático. Consigo colocar isso no time de front office? Até consigo, mas alguns processos são criativos e se você inclui um processo desse, um processo linear, talvez não faça sentido. Talvez faça sentido incluir um framework, criar um jeito tailor-made para eles trabalharem e a gente fazer testes, incluir algumas ferramentas para ajudar a organização deles, treiná-los. E esse time vai ser muito de construção. Então, uma parte da agência, ela vai seguir perfeitamente o que foi desenhado, porque se não seguir, talvez uma nota não vai ser paga, alguém não vai ser contratado, alguém não vai ser pago. E por outro lado, quando você entra um pouquinho na entrega criativa, ali não tem uma palavra que traduz isso, mas talvez seja algo orgânico. E esse orgânico, às vezes, é difícil de você colocar processos, mas o mínimo tem que ter, senão as pessoas se perdem, aí alguns começam a sentir algumas dores, e aí que a gente começa a entrar conversando com elas, trazendo de novo as pessoas que não estão fazendo direito, para que façam direito, porque se você não fizer direito isso, você vai acabar deixando aquela pessoa um pouco mais dolorida, nesse sentido. Entendi. Teve uma coisa que você falou aí do time, fazendo uma ligação aí de empoderamento, aí na hora que você fala comigo do time de back-office, né, tem a ver com gestão, mudança, mas também vou aproveitar para tirar essa minha curiosidade, assim. Como que você faz, assim, para que esse time, de forma geral, seja tão resiliente num cenário que dia sim, dia também, tem uma Silvia, por exemplo, inclusive assim, um alô pro Edu, da Jusce, que todo dia tem uma Silvia querendo dar a volta num processo, sabe assim, abrir uma exceção, sabe assim, porque eu sou essa pessoa, inclusive, tá? Eu queria dizer assim, né, todo mundo com um carinho. Eu falo muito pro Edu, por exemplo, eu tenho plena consciência que faz parte do papel dele, né? Mas eu também estou aqui no meu papel de tentar dar um jeito, resolver alguma coisa, enfim. Então, como que você faz para manter essas pessoas resilientes dessa forma, assim? Porque, no geral, eu fico imaginando, eles recebem pedidos de exceção da Silvia, dia sim, dia também, deve ser da Silvia, do João, do Ramon, do Leandro, enfim, do Thiago, né? Enfim, acho que vem de todos os lados e o que eu quero dizer é, se eles abrirem mão, acho que o processo desanda muito facilmente, né? Sim, mas depende muito do modelo que você escolhe para a operação. Se você escolhe um modelo ágil, você escolhe um framework para aquela operação, ele já segue um processo mínimo, ele vai seguir, ele vai ter algumas rotinas, tanto internamente quanto talvez o cliente entra nessas rotinas. Claro que algumas coisas saem um pouquinho, porque é normal, mas tem um processo, mínimo, mas tem. Agora, quando você entra numa esteira mais tradicional, ela também vai ter uma entrada, vai ter um trabalho que vai ser executado e vai ter uma entrega lá no final. E no meio desse caminho, acontece isso que você comentou, que as coisas fogem e as pessoas fazem de outro jeito. O que a gente tenta fazer aqui tentar conscientizar, mostrar o porquê precisa ser feito daquele jeito. E tem processos que não precisam ser feitos, que vão ser orgânicos mesmo, e a gente tem que aceitar que é assim. E eles rodam desse jeito. Não tem uma fórmula mágica, tá, Silvia? Mas é flexibilidade, eu acho. Não, legal demais. Falei bem mineira agora, né? Beleza. Falando do sexto... Silvia, posso? Pode. Fazer aqui a minha contribuição, porque eu também gostei gostei de todas as respostas, claro, mas essa aqui específica, o Leandro falou de um aspecto que eu queria só que se ele pudesse ou dar um exemplo, ou
enfim, contextualizar um pouco mais, se eu entendi direito, o quanto um processo ou a decisão de uma pessoa em cima de um processo desenhado, ou esse mais orgânico, positivo ou negativamente, impacta a vida de um ecossistema, né, parece óbvio, mas assim, de várias outras pessoas, né, que estão ali em torno, orbitando aquele projeto, ou aquele time, ou aquele cliente, alguma coisa nesse sentido. O quão lidar com essa, principalmente numa situação de mudança, e o Leandro que lidera aí essa visão de processos, o quão, né, profundo as discussões quando você vai mexer num processo, desenhar um novo processo, são feitas, lógico que vocês devem levar muito em consideração, mas como isso é pensado até, acho que não é nem sobre se uma pessoa vai aceitar ou não, se aquela pessoa gosta ou não do processo, mas sim qual o impacto daquilo. Pode fazer isso, beleza, mas qual que é o impacto disso nesse time, nessas pessoas, né? O quão isso vai mudar a relação dela com o trabalho, com o time, né, com alguma ferramenta. Existe essa imagino que sim, né, esse cuidado, né, esse olhar muito cuidadoso ali para o quanto isso impacta a mudança que eu estou propondo impacta no outro ali, né? Como que isso vai chegar no outro e o que vai mudar na vida do outro ali, né? Do meu par, do meu time. Enfim, como é que é isso no momento que vocês estão pensando num processo novo, Leandro? Se puder se aprofundar. Não sei se ficou claro na pergunta também. Não, bom, vamos ver se eu vou tentar responder a sua pergunta aqui com alguns exemplos, né? Acho que fica mais fácil, aí você me devolve se é isso ou não. Mas, por exemplo, quando um trabalho entra, vou ser bem simples aqui, um trabalho entra pelo time de gestão daqui da agência, e esse trabalho, ele não está com o briefing ok, o tempo que o time criativo vai trabalhar nessa demanda vai ser muito maior. E às vezes eles vão correr atrás de informações que eles poderiam estar focados em outras coisas e não naquelas informações pendentes. Então, assim, até o prazo vai ser afetado e talvez a entrega não chegue com qualidade. Então, assim, coisas simples, que se elas não seguirem o mínimo, as pessoas vão ser prejudicadas. Tanto o atendimento, ou o gerente de projeto, ou o PMO, que vai receber isso de uma forma não ok, não qualidade, tanto a criação, que vai ter menos tempo para trabalhar, por exemplo, e talvez tenha uma pressão por conta do prazo para entregar aquele trabalho, e também não vai ficar bom. E no final das contas, tem as pessoas que trabalham na operação, que fazem interface com essas áreas, quando a gente tem uma estrutura mais tradicional, que ela tem toda uma organização que não vai ser seguida. Então, você acaba atrapalhando um pouco o ecossistema. Agora, quando você tem uma estrutura mais ágil, impacta todo mundo e todo mundo fica sabendo. Com todas as rotinas e essas conversas diárias, talvez com as dailies, aos weeklies, nos plannings aí, que a Silvia deve fazer algumas vezes na semana, o time vai entender, vai priorizar, todo mundo sabe da consequência se falta alguma coisa ou não, dependendo do formato ágil que vocês tocam aí, ou em outros lugares, às vezes não tem muita informação mesmo, e o sprint ele vai se construindo no decorrer da semana, por exemplo. É isso, acho. Consegui responder, Ramon? Super. Respondeu sim. Tem uma pergunta aqui, tá, Silvia? Depois no chat, mas... Quer fazer? Não, pode ir, se quiser complementar, eu lembro também. Não, eu tenho aqui já umas considerações sobre o passo 6 e 7, que eu vou unir eles num só, assim. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta que eu achei legal, assim. A pergunta, meio né? Não é polêmica, mas ela vai exigir aí uma resposta do Leandro aí. Boa, mas assim, a primeira pessoa contextualiza, né? Eu acredito que processos bem documentados e estruturados são fundamentais em qualquer organização.
Então, eu gostaria de saber como quebrar o paradigma que processos são uma burocracia em uma agência grande como a Ogilvy. Ele quer dizer, tipo, como quebrar esse paradigma das pessoas entenderem que os processos são burocracias, né? Uma agência como a Ogilvy, e se tem pessoas chaves em cada frente que propagam essa cultura dentro da agência. Boa. Bom, sobre essa visão de processo ser algo burocrático, algumas vezes sim, e foi desenhado desse jeito. Só que o processo ele pode ser mais simples, ele pode ser mais didático, ele pode ser mais, talvez, sexy, mais friendly. Depende de como vai ser tocado esse processo, qual é a área que vai executar, porque dependendo do processo, não sei se a pessoa que perguntou é sobre os processos de back-office, tem alguns processos que são muito burocráticos de verdade, que eles precisam seguir um padrão, e um padrão, assim, que excede a burocracia às vezes, porque temos por trás da empresa compliance, então respondemos por auditoria. Então, assim, quando é um processo do time de front office, existe mais flexibilidade. Agora, quando exige o time de back office, nem sempre conseguimos ter essa flexibilidade. Às vezes o sistema não ajuda, às vezes o sistema é um pouco mais antigo e cabe a nós atualizar, melhorar, para que esse processo seja mais simples. Mas, de fato, assim, tem processos que são mais burocráticos e eles têm um porquê disso. Agora, no processo de front office, a gente tem a maior flexibilidade de ser mais friendly. Bacana. Valeu demais. Podem mandar mais perguntas aí, pessoal. Estamos aqui para isso. Eu vou passar aqui pelos passos 6 e 7, mas eu acho que eles estão... Todos acabam que são conectados, né? Mas eu acho que eles se encontram, são mais próximos. Então, o passo 6, ele fala para criar metas de curto prazo, e o passo 7 é não diminuir o ritmo. Eu vou trazer aqui um pouquinho para o mundo de agilidade, porque eu acho que isso se traduz em tenha pequenas entregas de valor o tempo todo, ao invés de uma big entrega daqui a um ano, né? Então, eu acho que isso se traduz dessa forma, assim. Então, assim, você criar metas de curto prazo, na verdade, o que você está fazendo é tentando gerar pequenas entregas de valor. Você não resolveu 100% do problema, você resolveu 1%, né? E o não diminuir o ritmo, à medida que você vê que você está evoluindo 1% todos os dias, você se engaja, você sabe que você está andando para frente, né? Eu, dentro de IPD, no time de liderança principalmente, eu instigo muito a comemorar pequenas conquistas, né? Eu falo, gente, a gente tem um propósito, uma visão da área, onde que a gente quer chegar. Dentro desse planejamento estratégico que eu comentei, a gente sabe exatamente onde a gente quer estar no final de 2022. E eu falo, cada milímetro que a gente se aproxima disso é uma grande vitória. Porque se a gente esperar só até o final de 2022 para comemorar, desanima mesmo, né? Vamos dizer assim. Enfim, então... Leandro, eu queria, né, que você comentasse um pouco, primeiro, se você concorda com essa minha visão, porque eu falo, apesar de eu ser moderadora, né, gente, eu sou zero imparcial aqui, eu mais dou minha opinião mesmo, pergunto depois, mas enfim, então eu queria saber se você concorda com essa visão, né, e na parte do pequenas entregas de valor o tempo todo, aí vou juntar duas perguntas, uma se você concorda e a outra é se a evolução de processos tem fim. Assim, porque eu tenho um sentimento que parece que ela não tem fim, né? Porque a gente sempre pode melhorar alguma coisa. Em produto digital eu falo isso, a gente sempre pode melhorar. Enfim, então me fala um pouco aí, se você concorda com essa visão de pequenas entregas e se processo tem fim, algum momento.
Vamos lá. Concordo em partes. Eu acho que quando você traduz uma visão de produto para processo, é um pouco diferente. Mas eu gosto sempre, claro, de fazer pequenas entregas e não fazer um planejamento de meses e entregar daqui, por exemplo, 6 meses. Daqui 6 meses mudou muita coisa. Então, eu acho válido fazer essas pequenas entregas, esses pequenos entregáveis. Só que, por outro lado, quando você implementa um processo novo, depende muito do time que está do outro lado. Se for um time que vai testar e se está envolvido o cliente ou agência, as áreas que estão envolvidas ali, independente disso, em alguns casos acho que vale fazer pequenas entregas e testando o time para ver se aquilo funciona, que eu acho super saudável. E tem outras que não, que tem uma meta, tem um objetivo a ser cumprido, você já sabe como construir aquilo, está mais tangível. Então, faz mais sentido fazer aquele processo de começo ao fim, e implementar, treinar, comunicar do jeito certo, e depois fazer uma higienização, se for necessário. Agora, com relação à parte não acaba nunca, sim, é uma melhoria contínua. Como aí na Juste ou nas empresas, nos clientes e em outras agências, é muito dinâmico, assim. Entrou um cliente novo, tem uma operação diferente. Então, a gente mapeia como é essa operação, implementa para que faça sentido aquilo, e no meio do caminho as coisas vão mudando. Então, existe uma manutenção disso. Ela acaba sendo, sim, uma melhoria contínua, como a parte de BPM traduz, né? Boa. Vou passar aqui para o último passo, né, que torne a mudança parte da cultura, né? E para começar a finalizar aqui, eu tenho primeiro uma pergunta: se a mudança cultural é a parte mais difícil, e eu tenho uma hipótese, bem hipótese mesmo, que encostar na cultura, quando você tem muito investimento à sua disposição, é mais fácil. O que eu quero dizer com isso? A gente tem unicórnios aí com big investimentos, e eu acredito que muitos têm uma cultura legítima, porque cultura não é uma coisa que você compra, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer é que quando você tem uma facilidade de investimento para comunicar, para engajar, para incentivar, para tal, eu tenho a sensação que é mais fácil, sabe? Tem empresas que têm muito investimento e não conseguem, né, encostar ali de forma legítima na cultura, porque tem que ser legítimo, senão não adianta. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação que é um pouco mais fácil. Então, para a gente começar a finalizar aqui, Leandro, queria que você falasse a sua opinião sobre a importância da cultura dentro de uma gestão de mudanças, se é mesmo, né, a parte mais difícil, e uma opinião sobre isso, assim. Se você acha que quem tem investimentos ilimitados, se fica mais fácil de encostar na cultura. Tem essa dúvida um pouco. Bom, nossa, difícil essa pergunta, mas, claro, se tem mais investimento, fica muito mais fácil de fazer uma mudança. Mas, independente do investimento, existem pessoas. Se essas pessoas não estão engajadas, tanto os líderes quanto, por exemplo, os times produtivos, essa mudança não vai acontecer. Então, assim, eu acho que a mudança de cultura é mais difícil, é mais complexa. Então, acho que o desafio maior é engajar todas as pessoas, sejam elas líderes ou liderados, para essa mudança. E, para que ela dê certo, todo mundo tem que estar envolvido. Senão, essa mudança vai ser muito mais difícil. Então, eu sou a favor de envolver, sim, todas as pessoas, ouvi-las. Alguns comentários, alguns insights
são pertinentes, claro, outros podem ser utilizados para outras operações, mas o investimento maior é nas pessoas, ali, na empatia com todo mundo, entender por que está errado e tentar melhorar aquele dia a dia que acho que vai fazer sentido para toda aquela operação. Independente do investimento, tá? Boa. Bom, assim, Leandro, cara, eu tô muito, muito feliz aqui com essas respostas, porque, de verdade, assim, parabéns, sem querer ficar rasgando cedo aqui pra você, mas parabéns, porque um profissional que ocupa a cadeira que você ocupa e tem uma visão tão incrível sobre gestão de mudança, sobre o que eu quero dizer, assim, achei incrível como você é equilibrado, assim, no sentido, né, com todos os desafios, assim. Bom, eu vou começar a fechar aqui, eu queria só, de forma muito simples, só para registrar na cabeça de todo mundo, eu vou passar aqui pelos 8 passos, tá? Então, a gente falou aqui sobre crie senso de urgência, forme alianças poderosas, crie uma visão para a mudança, invista na comunicação, empodere toda a base, crie metas de curto prazo, não diminua o ritmo e torne a mudança parte da cultura, tá? Queria fazer um disclaimer aqui, que eu fiz algumas pesquisas, né, baseado num artigo do Wallace Oliveira, então eu queria dar os créditos, que foi a principal referência que eu encontrei aqui, tá? E agradecer muito, assim, Ramon, tô adorando, né, tá aqui nas lives, agradecer muito, Leandro, foi muito legal. Espero que o pessoal tenha gostado, que tenha saído comentários legais aí, Ramon. Boa. Bom, Ramon, obrigado aí pelo convite, Silvia também, pelo papo que a gente teve hoje. Assim, eu gostei bastante. Obrigado de verdade. E é isso, gente. Vamos fazer essas mudanças que a gente precisa. Obrigada, gente. Boa, obrigado, gente.